E eu queria ler a última pergunta aqui que diz assim: como Deus deseja que sejamos, né, como igreja, né? Queria acrescentar aqui: como Deus deseja que sejamos. Eu peço que você possa abrir a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23, que diz o seguinte, né? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, né? Corpo, alma e espírito, né? Sejam plenamente conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Deus, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma grande verdade para você é que muitas pessoas alegam, né? Cristo vai voltar, Cristo está voltando, né? Geralmente as pessoas costumam dizer isso quando algo terrível está acontecendo, é uma praga, né? É uma inundação, terremotos, guerras. Não, são sinais da vinda de Jesus Cristo. Sim, são sinais, né? E daí está próximo, né, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A pergunta que eu quero fazer é: por que Deus ele vem a essa terra? É porque o mundo está mal, né? Porque é isso que as pessoas pregam. O mundo está mal, né? A violência, né? A guerra, muitas coisas, muitas barbaridades acontecendo, e por isso que Jesus vem. Não, Jesus não vem por conta dessas coisas, né? Ele vai vir quando estiver acontecendo tudo isso. São sinais da vinda de Cristo, né? Mas você, como igreja, como deve estar quando esse dia acontecer, quando Jesus voltar a essa terra, né? Como, né? Jesus vai voltar à terra, né? Temos lá a profecia de Mateus 24, né? Que diz que este evangelho do reino de Deus será pregado para testemunhas a todas as nações, então virá o fim. E será pregado este evangelho do reino por todo... Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Porque muitas pessoas têm pregado um evangelho falso. Um evangelho falso. Não é o evangelho que está de acordo com a palavra de Deus, né? Que está tudo de acordo com a palavra de Deus, como a gente tem apresentado nesse estudo aqui, falando sobre perfeição de caráter. Você aí na sua igreja tem ouvido falar sobre perfeição de caráter, né? E como o seu pastor, como o seu líder tem trazido esse tema, né, para a sua igreja? Como as pessoas têm vivido, né? Diferente daquilo que se encontra na palavra de Deus. Porque as pessoas estão vivendo diferente daquilo que a palavra de Deus ensina. Ou não? Que esse evangelho de Deus será pregado em testemunho de todas as nações. Por que Jesus virá a essa terra? Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia lá no livro de Efésios. Olha outro texto interessante. Primeiro, que diz que a gente seja santificado, nosso corpo, alma e espírito, para que seja irrepreensível e íntegros, completos, perfeitos, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a gente vai lá para Gálatas, né, no capítulo 5 e o versículo 27. 5 e o versículo 27 diz assim, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Sem defeito. Veja outro texto bastante interessante. Eu quero que você vá lá agora, lá para o livro de Pedro, no capítulo 3. E eu repito novamente a pergunta que diz, né? Como Deus deseja que a igreja esteja quando ele vier a essa terra? Como a igreja deve se apresentar, estar nesse dia, quando o dia do Senhor vier?
quando Jesus voltar lá nas nuvens dos céus, né? A gente não pode deixar para se preparar no último dia, né? Ou achar que Deus vai moldar o nosso caráter na sua vinda, ou quando ressuscitar aqueles que já morreram, os que morreram, né? Deus vai transformar o seu caráter. Não, o caráter não será transformado por ocasião da vinda de Cristo, não. Mas a gente tem que transformar o nosso caráter hoje, agora, né? Se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. O que a palavra de Deus diz? O que é que a palavra de Deus fala a esse respeito, né? Será que a sua igreja, o seu pastor, o seu líder está falando sobre isso aqui? Olha só, segundo Pedro, no capítulo 3, no versículo 11, diz assim: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, olha, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, do dia de Deus, né? Então, no capítulo 3 fala sobre a vinda do Senhor, né? Fala que os céus serão desfeitos, serão abraçados, os elementos, né, serão derretidos, né? E daí vai acontecer muitas calamidades. E, no entanto, ele dá uma advertência aqui, ó: deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Agora eu quero que você vá lá para o verso 13, que diz: nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra nos quais habita a justiça. Você aguarda um novo céu e uma nova terra nos quais habita a justiça? Está cansado dessa vida? Está cansado desse mundo cheio de violência? Você aguarda a vinda de Jesus. Como você deve aguardar? Aí o verso seguinte diz: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele, em paz, sem mácula, irrepreensível. Irrepreensíveis, né? O que é uma pessoa irrepreensível? Irrepreensível. Você está em paz com Deus, sem mácula, irrepreensível, porque Deus vem buscar essa igreja. Então, tenha muito cuidado com o que as pessoas estão pregando aí. Esse tema é muito importante, perfeição de caráter, né? Você deve estudar, né? Você deve viver essa verdade, porque a Bíblia ensina assim. E as pessoas estão camuflando, né? Estão nublando esse assunto para que você não entenda, para que você viva essa vida mesquinha que você está vivendo, que nós estamos vivendo, para que quando Cristo vier, né? Isso é um engano de Satanás, né? Para quando Cristo vier, você ficar. Mas Deus não quer que isso aconteça, né? Quer que você desperte do sono, né? Desperta tu que dormes, né? Levanta-te e resplandece, né? E viva de conformidade com que a palavra de Deus nos ensina, né? Santos, irrepreensíveis, imaculados, sem ruga, íntegros, perfeitos, sem defeito, como diz a palavra de Deus, né? Se você, é impossível, né? Então, vai contestar com o Senhor. Contesta com Ele lá, fala com Ele, né? Diz para Ele, ó, que é impossível. Tá bem? Então, fique na paz. Deus abençoe e até o próximo estudo. Valeu.